Gurizada, seja muito bem-vindo. Thiago lutando aqui, cada dia mais cabeludo. Vamos falar dessa treta aí, um pouquinho mais. Rússia e Ucrânia. Vamos fazer uma evolução histórica, falar quem é Putin, o que esse cara pensa mais ou menos da cabeça, aonde está a Ucrânia nessa história e vamos falar um pouco do Memorando de Budapeste e vamos falar um pouco de bomba atômica. Fica aí até o final que só tem coisa boa. Agora a gente tem que falar de história, né? Eu sei que a nossa educação aqui, o nosso segundo grau é muito fraquinho, mas vamos falar o que foi a União Soviética. Ela surgiu ali por volta de 1917, com aquele bagulho dos mencheviques, bolcheviques, não vou entrar muito em detalhe não, e durou até 1991. Nessa época, entre esse intervalo de tempo, mais precisamente em 1952, nascia um cara chamado Vladimir Putin. Esse cara foi da KGB, serviço secreto, diretor de um monte de parada lá, foi prefeito de uma cidadezinha e por meados dos anos 2000 ele se tornou chefe de Estado da Rússia. Por que eu vou falar chefe de Estado da Rússia? Porque em alguns momentos ele foi presidente, em outros momentos ele foi chefe do parlamento, primeiro-ministro, mas de todo modo ele detinha o poder de chefe de Estado. Tá, acabou a União Soviética, você tem um cara aí de 40 anos, totalmente idealizado, totalmente maluco. Hoje ele tá com 69 anos e ele presenciou a dissolução da União Soviética, reformulação de novos países e etc e tal. Vamos falar um pouquinho da OTAN, para contextualizar. A OTAN é a Organização do Atlântico Norte, é aquele pedaço ali que pega dos Estados Unidos, Canadá, e vai pegando ali a borda da Europa toda. Se você abrir ali o mapa mundo, você vai dar uma olhada. Nos últimos anos, a Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Hungria e Eslovênia, de alguma forma, essa palavra existe? Se ocidentalizaram, tornaram-se do Ocidente. Ou eles entraram para a OTAN, ou eles fazem parte da União Europeia, ou os dois. E tem uma coisa lá, hoje tem 30 países na OTAN, e tem uma coisa que diz lá na OTAN, que eu acho que está no artigo 5º, que um ataque a um membro da OTAN significa um ataque a todos os membros da OTAN. O líder da OTAN é os Estados Unidos, o USA, uma das maiores potências bélicas e militares do mundo, que também tem bomba nuclear. Então já falei ali da divisão das fronteiras, então foi meio que feito uma barreira, uma blindagem. Esses países eles estão aqui, ó, nessa posição. A Rússia tem uma pontinha aqui, nessa posição. Aí aqui você tem a Bielorrússia, que vende muito fertilizante, inclusive para o Brasil. Aqui embaixo você tem a Crimeia, que é tipo uma península, uma ilha. E aqui você tem propriamente dito a Ucrânia e também tem um ponto muito interessante no nosso vídeo, que é a Geórgia, que fica por aqui mais embaixo. O que aconteceu em 2008? 2008 foi o ano em que a Geórgia foi invadida pela Rússia. Então, o que acontece? Tem uns lugares que, se você colocar míssil nuclear, você consegue dizimar o seu concorrente, o seu vizinho. E alguns lugares, tipo Geórgia, Ucrânia, Crimeia, eles pertenciam ali, ou eles pertenciam à República da União Soviética, ou eles ficavam no quintal ali. Os Estados Unidos, por exemplo, ele exerce poder sobre alguns países, economicamente falando. E a Rússia também tem força política sobre esses países que eram integrantes da antiga União Soviética. Eles têm mercado consumidor, o rubro russo é utilizado em algumas colônias, tipo Crimeia ali, eles usam o rubro russo. Então, assim, você tem... É como se fosse o quintal da tua casa. É como se você fosse detentor do domínio, mesmo que não seja o teu país. E segundo algumas pessoas, o mapa mundi ele não é muito do tamanho exato e tal. E a escala da Rússia ele não é um país tão grande continentalmente assim como o Brasil e tal. Isso é teoria da conspiração, mas vamos falar um pouquinho disso porque o canal vai ter um pouquinho de teoria da conspiração mais para frente. E aí o que acontece? Essa expansão de território, você tem um porto ali que vai para o Mar Negro ali, você vai para as águas quentes.
E aí você tem esse caminho ali entre a Europa e tem gás natural ali na Ucrânia. E se você tira... Vamos lá. Vamos imaginar que a Ucrânia faça esse mesmo movimento de europeitização ali, ou ocidentalização, passe a vir para o Ocidente e perca essa força política e esse domínio que a Rússia tem. A França é totalmente dependente do gás natural que vem da Rússia. Então, o que acontece? Se você tem uma outra forma de estar coletando gás natural ali pertinho, você não vai estar tendo essa dependência econômica. E ao tempo que, se você também bloqueia ali o porto ali onde a Bielorrússia faz o transporte, faz a exportação do nitrato de potássio, sei lá, o bagulho lá do fertilizante. Se você fecha esse caminho, você pode estar impondo sanções econômicas e restritivas à Rússia propriamente dita. E a Rússia e a China estão ali andando de mão dada. Enquanto um produz fertilizante, o outro compra alimento do mundo. Também não é interessante para eles estar tendo essa jogada. Então, assim, é como se a OTAN... E aí é que tá. Vamos voltar para a Geórgia. Quando houve esse movimento lá na Geórgia, o Putin, foi em 2008, o Putin já era presidente ou primeiro-ministro, não sei, ele invadiu, dominou, conquistou. Quando a Crimeia estava ali com essas ideias de revolução ali, que foi mais ou menos em 2014, tem um presidente de lá, como é que é o nome dele? Vitor alguma coisa, ele foi deposto e tal, teve uma revolta, uma revolução, e aí a Rússia foi lá e pegou um pedacinho da Crimeia. Agora... já passou mais tempo, o povo está começando a gostar desse negócio de iPhone, ocidentalização e tal. E aí o que o russo foi lá e fez? Botou o pé na porta e falou: não, meu parceiro, aqui é meu quintal, aqui é a antiga União Soviética, ninguém mexe não. Ó, vocês da OTAN é daqui, deixa eu falar assim, é daqui pra lá, é daqui pra lá. Eu que sou Rússia, eu vou ficar com esse pedaço aqui. Não vem com esse negócio de botar bomba nuclear aqui, não vem com esse negócio de fechar porto, que não vai dar bom. Então, quando o Ocidente ele faz esse movimento que vai de encontro ao Oriente, caraca, ficou bonito, né? É natural que esse cara que é maluco, totalmente institucionalizado, perceba que há algo de errado e que ele pode ser fragilizado em algum momento. Então vamos fazer uma evolução histórica aqui. Em julho de 2024 a janeiro de 2005, teve um cara chamado Leonard Kuchma. Eu não sei se é isso, não. Ele foi presidente da Ucrânia e ele que fechou esse tratado aqui junto com os Estados Unidos, França e etc e tal, que não é o tratado, é o Memorando de Budapeste. O que previa esse memorando? A desatomização da Ucrânia. Para a Ucrânia foi um negócio legal, por quê? Porque eles receberam aí cerca de 10 bilhões de dólares nesse movimento e tal, a promessa de que a Rússia jamais iria estar invadindo e tal. Só que lá em 2014, 1994, você tinha o final ali da União Soviética e você ainda tinha muitos patriotas russos, muita gente favorável ao governo russo. Quando isso evolui para cá, para os dias de hoje, a coisa muda. Você já tem mais um patriotismo, um nacionalismo ucraniano. Só que aí você pergunta, se essas bombas nucleares estivessem ativas hoje, ou não tivessem sido desfeitas e tal? Tem um negócio que eles chamam de código de lançamento e tal. Eles até tinham as bombas, mas eles não podiam usar. Não significa que em 15 anos, 20 anos, eles não poderiam aprender como que se usa. Então a história seria outra, totalmente diferente. E ninguém também no mundo ia querer o terceiro maior arsenal bélico na mão de uma provínciazinha ou de um país recém, vamos dizer assim, formado. Porque esse povo ali da Ásia, eu acho que eu posso dizer Ásia, que está entre a Europa ali, esse povo, eles brigam e guerreiam por fronteiras, por política, por poder, antes que os portugueses tenham invadido o Brasil. A invasão do Brasil foi em 1500 lá pelos portugueses. Isso é tema para outra pauta. Já estou fazendo só um gancho. Mas eles já estavam lá no século III, século II, século I, século VIII, e o pau estava quebrando lá, a Inglaterra invadindo. Eles sempre brigaram ali por
Porque o povo briga por dominância, por poder. E aí é isso. O que acontece? A Rússia está dizendo para o mundo, ó, até aqui, a Estônia, a Letônia, a Lituânia, a Polônia, a República Tcheca, a Hungria, a Eslovênia, que faz mais ou menos uma divisa geográfica nessa posição, com fronteira com a Rússia aqui em cima e com a Ucrânia aqui no meio. Até aqui vocês podem, daqui para cá não. Daqui para cá eu vou manter minha hegemonia, minha dominância. Nem que seja através da força e indiretamente. Eu acho que era isso que eu queria trazer para vocês. E em extensão geográfica, eu fiz uma pesquisa. A Ucrânia tem 2 vezes o território da Alemanha. Então tem muito espaço ali para muita coisa. Tem reserva de gás natural, tem saída ali para o Mar Morto. É Mar Morto? Mar Morto e todas essas tretas. E eu queria parabenizar o presidente da... É tanto nome, né? Presidente da Ucrânia. Como é que é o nome dele aqui, ó? Alexei alguma coisa, porque ele tá no fronte do batalha, não abandonou seus compatriotas e... Mano, é isso aí. Vamos lutar até o final. Claro que a Rússia vai ganhar, vai impor os termos, vai pedir que ele seja deposto, ou que ele renuncie, vai estabelecer lá a mesma coisa que ele fez lá na... Como é que é o nome? Na Crimeia, vai botar as bases dele lá, mesma coisa que ele fez lá na Geórgia. Ele não vai estabelecer um governo, mas eu acho que ele vai estabelecer uma dominância bélica, impedindo que a OTAN se estabeleça ali, tipo assim, mantenha uma distância entre a Europa e a Rússia. Vamos deixar assim uma zona neutra. Eu acho que essa que é a ideia da Rússia, deixar um pouco distante Moscou, porque aí você só pode fazer tuas paradas daqui para lá, essa meiuca aqui fica livre, e aí... Então eu acredito que essa invasão na Ucrânia seja algo pontual, e mais uma vez não vai ter bomba nuclear. Adorei a declaração do presidente da República, que está junto com a Ucrânia, foi contra aí a Rússia e a Bielorrússia. Eu achei um ato assim louvável. Se bem que apoiar os russos seria estranho, mas se eles cortar a produção de fertilizante pro Brasil, também vai dar ruim pra caramba. Mas aí eles também não comem, porque não vai ter soja para alimentar todo mundo, não vai ter carne, não vai ter gado, não vai ter boizinho. Então essas questões geopolíticas são mais complexas do que a gente consegue explicar num vídeo de 10 minutos. Se você assistiu até agora, muito obrigado, um forte abraço. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Se tiver alguma sugestão de conteúdo, coloca aí na caixinha, que eu vou estar fazendo uma pesquisa, uma avaliação e trago minha opinião sobre o assunto. Forte abraço, fui!